Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre o estudo de sinais. Numa função, o que quer dizer esse estudo de sinais? É assim pessoal, por exemplo, digamos que a gente está falando de uma função afim, uma função desse tipo. A gente quer saber, estudar o sinal é o seguinte, de que ponto a que ponto essa função ela é negativa ou positiva, tá? Ou até qual é esse valor igual a zero, tá? Vamos lá. Primeiro, para eu saber quando que uma função é igual a zero, né? É o que a gente diz que é a raiz de uma função. Eu quero saber esse ponto. Esse ponto aqui é quando a função é zero. Bom, mas de onde é que eu estou tirando isso? Primeiro, essa coisa da função ser positiva, zero ou negativa está ligado à imagem dela. E assim, uma função, deixa eu pegar uma outra cor aqui que já não foi usada. Aqui, uma função daqui para cá, o y aqui, né, a imagem, a imagem é sempre em relação ao y, né? Aqui o y é positivo, né? E notem que, por exemplo, deixa eu pegar uma outra aqui, daqui para baixo a função ela é negativa, porque porque o y é negativo, tá? Tá bem. Então olha só, a gente fala sempre em relação ao x, tá bom? Então vai ser o seguinte, eu tenho que dizer o seguinte, tá? Esse daqui é o eixo x, né, E o ponto aqui, digamos que ele está num ponto, vamos chamar isso daqui de x, uma linha, tá? Então olha só, do x uma linha para cá, para esse intervalo de cá, para a esquerda, nesses intervalos, a função, todos os valores de x estão dando aqui embaixo na função, e isso daqui, o ponto está aqui embaixo, ou seja, quando a função é negativa. Se eu pegar um ponto aqui, esse ponto, digamos, esse ponto, o x vai estar aqui, né? Ou seja, vai estar à esquerda do x1 e a função vai estar dando aqui embaixo. Aqui o y é negativo, ou seja, do x uma linha menor que isso, né? Digamos que vou chamar aquele ponto ali de x, tá? Digamos, função. Quando essa função é menor que zero, né? É quando o x1, digamos assim, né? Tá, aqui eu parei. Então eu posso dizer que essa função, né, digamos que é f de x, ela é menor que zero se e somente se o x for menor que x1, x1 ou x', tá? Ou seja, todos os valores menores, né? Ou seja, os valores que estão aqui, para esse lado, são todos valores negativos. Bom, quando ele está sobre o eixo das abscissas, ou seja, sobre o eixo x, essa função é igual a zero. Então, a função ela é igual a zero quando, ou posso botar uma vírgula, x, né? Ou posso botar assim, né? Se e somente se o x for igual, o x for igual a x1. E quando que essa função ela vai ser positiva? Só se e somente se o x for, maior do que o x1. Tá bom? Ou seja, da mesma forma, o raciocínio que eu fiz para o negativo é da mesma forma para o positivo. Notem que o x1 está aqui e à direita dele, ou seja, os números maiores, para cá, se eu pegar qualquer ponto da função, por exemplo, aqui, o x está aqui, está à direita, e o y está dando aonde a imagem? Está dando lá no y positivo. Portanto, os valores para cá do x1 estão dando todos com a imagem positiva. Por isso que a gente consegue escrever dessa maneira.
Então, vamos ver como é que a gente pode resolver, digamos assim, um problema desses. Eu já mostrei aqui mais ou menos como que a gente vai fazer de maneira geral. Eu vou fazer um exemplo aqui qualquer. Ó, digamos que a função seja vamos chamar aqui de f de x igual a 2x menos 4. Bom, quando x vale zero, né? Quando x vale zero, o y dá menos 4. Então, vamos ver, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Ó. Então, aqui tem um ponto. E agora, geralmente a gente faz o gráfico assim, né, com 2 pontos. Vamos calcular quando o x, né, quando o y vale zero. Quando o y vale zero, claro, eu posso fazer a continha aqui, né, pessoal, que eu estou fazendo de cabeça. Ó. Quando o y vale zero, eu passo 4 para o outro lado, vai dar 4, dividido por 2, 2. Então, tá aqui, ó, o outro ponto é aqui. Ó. Então, notem que aqui eu já construí a função. Ó. A função é desse tipo. Tá bom? Agora vamos estudar o sinal dela. Claro que aqui não ficou muito reto, né, pessoal? Vou tentar fazer um pouquinho melhor aqui. Só para caprichar aqui para vocês. Tá? Ó, então vamos lá. De novo, ó. A função, ela é positiva aqui, ó. Né? A partir do 2. Ó, tá dando os valores tudo aqui e esses valores estão tudo refletindo lá, ó, na imagem que é positiva, tá? Então, ó, eu já sei que a função ela vai ser positiva, né, quando o x for maior do que 2. Quando que a função vai ser zero? Opa, desculpa. Quando que essa função vai ser igual a zero? Bom, a gente já fez isso, né? Quando o x é igual a 2. Se o x vale 2, a função dá zero, né? Ó, até aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Tá. E quando que a função vai ser negativa? Ora, a função vai ser negativa. Ó, vamos pegar aqui, ó. Para os valores, deixa eu pegar até uma outra cor só para mostrar no gráfico. Ó. Quando os valores estiverem aqui, ó. Tá, ó. Tá, estão batendo ali, ou seja, quando o x ele é menor, deixa eu escrever só com vermelho ali para ficar igual, quando o x é menor do que menos 2. Tá bom? Notem que isso daqui é fácil, tá, pessoal? Não precisa nem fazer o gráfico. Por quê? Eu posso simplesmente pegar a função, ó, 2x menos 4, e escrevo, ó, quando que 2x menos 4, porque 2x menos 4 é a função, é a própria f. Quando que isso é maior que zero? Ó, resolvo. 2x maior que 4, x maior do que 2. Ó, pronto, ó, já acabei de descobrir essa daqui. Ó. Bom, quando que a função é igual a zero? Volta aqui, ó, 2x menos 4, que é a f, igual a zero. Quando que é isso? Ó, igual a 4, x igual a 2. Tá bom? E da mesma forma a outra, ó. Quando que 2x menos 4 vai ser menor que zero? Ó, menor. Deixa eu só apagar aqui. Menor que 4, x menor que 2, tá? Eu resolvo igual como se fosse um sinal de igual. Trabalho com a desigualdade da mesma forma. E aí, consigo descobrir, tá? Isso vale, e vocês vão ver o seguinte também, tá? Por exemplo, quando uma função, ela for... Aqui eu fiz com o a da continha, né? O a, lembrando que é uma função assim, ela é sempre dessa forma aqui, ó. F de x igual a x mais b, né? Então, ó, o a aqui, ó, que é o 2, ele é positivo. Então, a função é assim, ela é crescente, né? Se por acaso a função fosse com um a negativo, fosse uma função tipo assim, ó, digamos, notem que ia ser diferente, ó. Da raiz, digamos que essa raiz x1, ó, para a esquerda, os valores estão dando aqui no positivo.
E nos valores para a direita, ó, os valores estão dando aqui negativo. Então, só vai mudar isso, né? Por exemplo, iria, se fosse esse tipo aqui, ó, tá? Claro que é só um exemplo, tá, pessoal? Não é bem esse daqui, mas para vocês entenderem, eu só ia mudar as desigualdades. Certo? Então, bem simples, só trabalhar com a desigualdade. Agora, vamos ver quando uma equação é de segundo grau, que daí muda um pouquinho. Por quê? Vamos lá, olha só. Geralmente, quando a gente faz o estudo do sinal, é para aquelas equações quadráticas que, digamos assim, o determinante não é, né, o determinante ali, o b ao quadrado menos 4ac, não é negativo, tá? Geralmente a gente faz para uma função quando ela é desse tipo assim, ó, com a maior que zero. Agora o a muda, né? Ó, agora a função é assim, ó, só para não confundir com aquele. Agora uma função quadrática é assim, ó, a x ao quadrado mais bx mais c. Tá? Então, quando a maior que zero, vai acontecer assim. Agora, anotem, vamos olhar aqui no gráfico. Ó. O que vai acontecer? A gente vai ter dois pontos que vão cruzar, que vão ser as raízes, que vão cruzar o eixo das abscissas, ou seja, esse daqui, ó, esse ponto e esse ponto, que é o que a gente chama de x1 e x2. Então, vamos notar aqui, ó, quando eu pego qualquer ponto da função, ó, até o x1, ó, esses pontos para a esquerda do x1 estão dando positivo, ou seja, estão dando no y lá em cima. Do x1 até o x2, todos esses pontos estão dando, ó, estão dando aqui, ó, embaixo. Aqui embaixo, o y é negativo. E depois que passa do x2, notem que a função está dando no y positivo, tá? Ou seja, geralmente quando uma função de segundo grau é positiva com a positivo, para essa função ser maior que zero, a gente vai dizer que é o seguinte, ó, tem um intervalo. Qual é o intervalo? É tá vindo, ó, lá do mais infinito, do menos infinito, porque a gente está colocando no intervalo x, né? Ó, vem lá do menos infinito, ou seja, vem daqui e vai até o x1 aqui, ó. Então, é daqui até o x1 fechado, porque ali vale zero, né? Aberto, porque ali vale zero, ali não é menor que zero, ele é zero. O daí a gente vai botar assim, ó, união. Por que união? Porque é esse, ó, vou até pintar de verde, ó, é esse intervalo aqui mais esse intervalo aqui, tá? Então, ó, vem do menos infinito até o x1 e depois é a união com do x2 aberto até mais infinito aberto. Entenderam, pessoal? Por que é aberto? Porque do menos infinito a gente não sabe qual é o número, então a gente vai ter que colocar que é menos infinito, porque é um número muito grande e negativo. O x1, o intervalo é aberto, porque naquele intervalo x1 e no x2 é quando a função vale zero, tá? Então, ali não vale, não é menor, ali e nem maior, ali é exatamente zero. Bom, e quando que a função vai ser igual a zero? Ora, a gente sabe, né? Quando uma equação de segundo grau aqui em cima, aqui, ó, vou até fazer com outra cor aqui, ó, aqui em cima, é igual a zero, quando eu resolvo uma equação assim, ó, desse tipo, eu encontro, pela fórmula de Bhaskara, que seja, ou soma e produto, eu encontro x1 e x2. Tá? Então, a função vai ser igual a zero no x1 e x2. Geralmente, a gente vai encontrar pela fórmula de Bhaskara. E uma função, ó, ela vai ser negativa, né? Ela vai ser valores menores que zero quando, ó, do intervalo x1 até x2. Tá? Também aberto porque eles
o x1 e o x2 valem zero, como eu já disse. Caso a função quadrática, agora, digamos assim, x, y, ela fosse com o a menor que zero, ou seja, seria algo desse tipo assim, ó. Notem que ia ser diferente o estudo do sinal. Por quê? Ó? A gente teria o x1 e o x2. E, de novo, notem que a função aqui, ó, para esses valores de x, para valores à esquerda do x1, a função está dando aqui embaixo no negativo. Né? E aqui também, ó, do x2 para a direita, todos os valores aqui, digamos que aqui se o x2 valesse 3, digamos que o 13,5, 4, todos esses valores estão vindo aqui, ó, na imagem negativa, tá? Então, eu poderia dizer, nesse caso, que a função vai ser negativa quando, ó, o intervalo do menos infinito até o x2, união, porque eu vou juntar com outro conjunto do outro lado, né? Esse intervalo aqui não é contínuo, essa função não é contínua, digamos, do ponto de vista aqui do estudo do sinal. E depois seria o que, ó? Intervalo aberto de x2 até mais infinito. Aberto também, porque, ó, pegaria esse... Deixa eu pegar aqui, ó, essa cor. Ó. Seria esse intervalo aqui, ó. Então, ó, do x2 até o infinito. Todos esses valores estão dando negativo. Tá bom. Ó, a função vai ser igual a zero sempre quando o x1 e x2. A gente vai encontrar dois valores, o x1 e o x2. E nesse caso aqui, agora, ó, a função está dando positiva. Podem ver pelo gráfico aqui, ó. Deixa eu pegar... Pode ser aqui essa cor mesmo. Nesses intervalos, ó, entre o x1 e o x2, podem ver, ó, todos os valores aqui, ó, estão dando aqui, ó, a imagem está sendo refletida no y positivo, que é esse eixo aqui, ó, dessa parte para cima. Então, todos os valores aqui, ó, entre x1 e x2 estão dando o valor positivo. Notem, então, que a função ela é positiva agora no intervalo aberto x1 e x2. Tá? Até depois vocês podem comparar, ó, a função quando ela é positiva, quando a é maior que zero, e quando a é menor que zero, para vocês verem como funciona o intervalo. Tá bom? Vou pegar um exercício aqui que tem no material para a gente fazer. Deixa eu ver, tem esse daqui. Deixa eu ver se o outro é mais difícil. Aí eu faço o que for mais difícil. Acredito que... Bom, são todos parecidos. Vamos fazer esse daqui então primeiro. Determinar o domínio, imagem e a função. Então vamos lá. Aqui, ó. Primeira coisa. Tem que determinar o domínio. O domínio está ligado em ser os números de entrada. Se são os números de entrada, tem a ver com o x ali, tá? Eu já expliquei para vocês que qualquer função polinomial, ou seja, uma função que eu posso dizer assim, que só tem o numerador, a parte de cima da fração, digamos, só aparece um número ali, ou uma funçãozinha mesmo, esse tipo de função, o domínio são todos os reais. A gente se preocupa só em aquelas funções que têm raízes, ou funções que têm uma fração com um número em cima e número embaixo, ou uma função em cima, uma função embaixo. E é exatamente aqui que entra o detalhe, ou seja, a gente tem uma raiz e no denominador. Primeira coisa, se tem um número no denominador, esse número ele tem que ser diferente de zero, né? Porque qualquer número que está aqui embaixo, ó, a gente tem uma fração aqui dividido, ó, aqui não pode ser zero. Digamos que aqui tem sei lá, vou botar 2x mais 4. Aqui embaixo não pode ser zero, tá? Em qualquer fração que seja. Então, a gente já começa com essa restrição,
não pode ser zero. Ó. Raiz de x ao quadrado menos y, menos 11y, desculpa, menos 11x mais 10, ela tem que ser diferente de zero. E toda raiz, né, todo número que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero. Então, x ao quadrado menos 11x mais 10, esse número que está aqui dentro da raiz, ele tem que ser maior ou igual a zero. Só que ele não pode ser zero. Então, tem que ser maior que zero. Então, essa é a nossa restrição. Ó, quando que esse valor x ao quadrado menos 11x mais 10, quando que ele vai ser maior que zero? Vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Então, como é que a gente começa? Ó, a gente está com uma função, digamos assim, ó, eu estou com isso daqui, uma equação de segundo grau, e eu quero saber quando que uma equação de segundo grau ela é maior que zero. O que eu posso fazer? Ó, digamos, se eu já quero do jeito mais decorado, digamos, eu venho aqui, ó, onde eu tenho uma equação de segundo grau com A positivo, né? E já vejo, ó, quando que ela vai ser maior que zero? Nesse intervalo, ó, de menos infinito até o x1 e do x2 até o mais infinito. Tá? Tô olhando esse intervalo aqui, ó. Tá? Eu posso já decorar isso, então eu posso pegar o x1 e o x2, né, descobrir e determinar. Ou, o que eu posso fazer aqui, pessoal, também? Posso ver que essa equação, ela tem o A maior que zero, né? Ó, o A vale 1 aqui no caso. Então, essa função, ó, digamos que seja assim, tá? Eu não sei muito bem como ela é, só estou fazendo aqui para mostrar para vocês. Então, ó, se a função é positiva, vocês já sabem, ó, do x1 para cá, ó, todos esses valores vão ser positivos. E do x2 para a direita, todos os valores que derem aqui vão dar no y lá positivo. Então, o nosso, digamos assim, nosso objetivo agora é determinar o x1 e o x2. Então, vamos lá. Vamos utilizar a fórmula de Bhaskara mesmo. O A vale 1, o B vale menos 11 e o C vale 10. Ora, vai ficar assim, ó. X igual a menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, 121, menos 4 vezes A vezes C. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1, né? 2 vezes 1, que é 2 vezes A. Vai dar, então, 11, mais ou menos. Ali vai dar 121 menos 40, vai dar 81. Então, vai ficar raiz de 81, 9, dividido por 2. Então, o nosso x1 é 11 mais 9 sobre 2, que é 20, dividido por 2, 10. E o x2 é 11 menos 9 sobre 2. Tá? Isso vai dar 2 dividido por 2, vai dar 1. Tá bom? Então, claro, ó, aqui nesse gráfico que eu mostrei para vocês, estão vendo que não está resumindo muito bem o que é o gráfico, né? Eu vou fazer até aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá, ó. Vai ser algo do tipo assim, ó. Deixa eu só... Vai ser algo assim. Deixa eu pegar aqui uma cor, ó. Vai passar aqui no... Digamos que aqui é o 1. E eu vou ter que esticar um pouco esse gráfico aqui, tá? E digamos que o 10 está por aqui, ó. Tá? Então, essa função é algo assim, ó. Tá? E aí, de novo, ó, dos valores para cá, todos são positivos aqui. E daqui para cá também. Tá? Então, vou escrever o domínio aqui. Vai ficar assim. Que o domínio dessa função f é... Posso colocar assim para ficar mais completo, ó, que o x pertence aos reais, tá ok? E aí eu digo, dou a definição. A definição é
vem lá do menos infinito até o número 1, aberto, união, com o intervalo 10 até o mais infinito. Tá? E aqui eu determino qual é o domínio da função. Agora, para a gente trabalhar a imagem, pessoal, a gente tem que ver quais são os valores que são atingidos no y. Tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe aqui da função? A gente sabe que os valores, eles estão... O domínio aqui vem lá do menos infinito até o número 1, que 1 dá 0. E também tem o número 10, ou seja, do 10 para a direita, né? Valores maiores, ó, aqui é onde a função está definida. Ou seja, a gente tem que analisar sobre esses pontos o que vai acontecer com a função. Então vamos ver o seguinte, ó. Vamos pegar essa função e vamos dizer que eu quero calcular isso daqui quando eu colocar um número muito grande e negativo. Tá? Se eu colocar um número muito grande e negativo, aqui na hora que eu for calcular a raiz, isso daqui também vai dar a raiz de um número muito grande. E digamos que eu tenha 5, dividido por um número muito grande, ou seja, eu tenho 5 pastéis e vou dividir por uma população de uma cidade inteira. Isso daqui vai dar um número muito próximo de 0. Digamos que positivo, né? Então, beleza. Então, quer dizer que quanto menor é o número, digamos que a imagem tá mais ou menos assim, ó, tá? Porque quanto menor o número, está dando mais próximo de 0. Lembrando que o 0 é aqui, ó, mas nunca vai encostar no eixo, né? Porque ali, no eixo, em cima do eixo x, é 0. Tá bom. Ora, aí, pessoal, o que vai acontecer? Ó? Digamos que eu vou calcular isso, a função, claro que aqui eu calculei com um número muito grande negativo. Ó, claro que a gente não faz isso, mas só para mostrar para vocês, né? Ó, vou calcular isso bem próximo de 1, tá? Não é 1, mas é bem próximo de 1. Se eu calcular isso bem próximo de 1, isso daqui vai dar 5 dividido pelo número bem próximo de 0. 0, 0, 0, 0, 0, digamos 0, 1. O que isso daqui vai dar? Vai dar 5, vai dar um número bem grande aqui, tá? O que eu quero dizer com um número bem grande? Quanto o número mais próximo de 1, tipo assim, ó, 0,9999999. Vocês podem fazer esse teste depois. Quanto mais 9 vocês colocar, maior vai ser o número próximo do 1. Tá? É como se a função fizesse isso. Ó. Tá bem aqui. Ó. Só que no 1 ela não tem, né? Aqui no 1 não pode. Então, ó, o do 0 até o 1, o 1 cresce muito, fica um número grande. Digamos que fica perto do infinito. Tá? Da mesma forma, ó, se vocês testarem aqui, ó, quando for 10, digamos bem próximo do 10, tipo 10,00000000001, ó, não é 10, mas é um número muito próximo de 10, tá? Aqui vai ter imagem, vai dar um número, de novo, vai dar um número bem grande, né? E positivo. Vocês podem fazer esse teste, ou seja, cada vez que se aproxima do 10, a função faz isso daqui, ó, tá? E agora vou testar no último ponto. Que pontos são esses? Eu estou testando aqui, ó, tipo aqui, aqui, aqui e aqui. Claro que esse exemplo aqui é o mais difícil de determinar a imagem, digamos assim. Quando é uma função quadrática é mais fácil. E também quando é uma função de primeiro grau também é bem facinho. Ó, então, se eu calcular agora, ó, a função f, deixa eu pegar a vermelha aqui de novo. Ó, agora para um número grande e positivo, isso vai dar 5 dividido. Aqui na raiz vai dar a raiz de um número muito grande. Vai dar um número muito grande. E aí entra no mesmo raciocínio. Se eu estou dividindo 5 pastéis para uma população, vai dar quase nada para cada um. Ou seja, vai dar um 0, só que uma migalhinha. Então vai dar ainda um pouquinho, tipo próximo de 0. 0,0000002, digamos, tá? Ou seja, ó, então prestem atenção. A imagem dessa função
ela só usa o que, ó? É do zero, quase zero, até os positivos. A imagem dessa função nunca vai dar zero e nenhum número negativo, tá? Até porque a gente já sabe que o domínio não pode dar número negativo, então nunca vai dar número negativo ali. Beleza. Então, eu posso escrever que a imagem dessa função posso botar assim, ó, aberto, né? Qual é o maior valor ali? Zero, né? De zero até mais infinito. Aberto, tá bom? Aqui, pessoal, ó, eu utilizei esse aplicativo GeoGebra e coloquei aqui o gráfico da função e aqui vocês podem perceber exatamente isso, ó. A função, ela nunca vai ser zero, ou seja, ela nunca vai encostar aqui no eixo x e, no caso, a função ela só vai até o mais infinito, ou seja, ela tem imagem bem próximo do 2, tá? Podem ver que ela não encosta no 2, ó, vou fazer uma reta aqui, ó, perpendicular. Tem que botar um ponto aqui primeiro. Ó, botar um ponto aqui no 2 e outro ponto aqui no 10. Ó, fazer uma reta perpendicular aqui, ó. Notem que ela não cruza o 2, ó, por mais que chegue próximo até do 10, ó, estão vendo? Ela nunca vai encostar. Quanto mais um eu der, vocês vão ver que ela nunca vai encostar, tá? Beleza. Essa daí, digamos que esse tipo de função é mais difícil de determinar a imagem, né? Agora é o seguinte, ó, eu vou aqui no material e vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, fazer o estudo de sinais dessa função. Primeira coisa, o que se faz, ó? Primeiro resolve aqui e vai encontrar uma função quadrática. Deixa eu escrever na tela, ó. Primeiro vai multiplicar um pelo outro e vai obter a função quadrática. Fazendo a função quadrática, o que a gente precisa agora? Determinar o x1 e o x2, tá? Notem aqui, ó, que pelo gráfico é exatamente aquele caso que eu falei para vocês. Ó, o a é positivo, então, ó, dessa raiz x1 aqui e a outra é x2. Ó, daqui para cá, o domínio, aqui a função é positiva. Aqui no meio, a função é negativa. Tá? Então, basicamente, o domínio aqui já tá, a gente já consegue fazer, né? O domínio tá bem fácil, a equação é uma equação quadrática, então o domínio dessa função é todos os reais, né? Como é que eu sei? Bom, essa função não tem nem raiz e também não tem uma razão, um denominador e um numerador. Tá bom. A imagem, ó, a imagem dessa função também é todos os reais. Será? Acho que não, né, pessoal? Por quê? Ó, isso aqui eu fiz para enganar. Por quê? Porque a função ela vai só até aqui, ó, até o menos 8. Daqui para baixo, ó, não tem função. Então a imagem é do mais infinito até o menos 8. Ou, é claro que aqui é intervalo aberto, ou do menos 8. Desculpa. Deixa eu apagar. Esse daqui é ruim de apagar. Aqui. Ou aqui, vamos lá, do menos 8 até o mais infinito. Aberto, tá? Ah, desculpa, pessoal. O menos 8 aqui é fechado, né? Porque ele está dentro da imagem. Tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Opa. Deixa eu apagar. Aqui também. Ó. Fechado. E aqui também, ó. Fechado do menos 8 até o mais infinito. Tá? Porque, como eu disse para vocês, deixa eu pegar uma outra cor. Ó. A imagem da função é só essa parte aqui do y, ó, vai até lá em cima, ó, não termina nunca. Então, é do menos 8 até lá em cima, ou seja, até o mais infinito. Tá, e o estudo de sinais? Então, vamos lá. Ó, a função, ela... Deixa eu fazer aqui que fica mais fácil.
começar de novo. A função ela é positiva quando? Vamos ver o intervalo aqui, ó. De novo, a gente tem o x1 e o x2. Então a função vai ser positiva quando ela vem lá do menos infinito até o x1. União com x2 até mais infinito. Lembrando que agora a gente tem que fazer relação ao eixo x, tá? Por isso que eu estou botando menos infinito e mais infinito. Não é que nem o da imagem. Tá, a função vai ser igual a zero nos pontos x1 e x2. E a função vai ser negativa no intervalo aberto entre x1 e x2. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.